Para você ligado na programação do Abordo Notícias, os Estados Unidos foi para cima, né? Agora a gente vai estar destacando para você algumas reações aí que vieram dos Estados Unidos que também explodiram contra a prisão de Jair Messias Bolsonaro a mando do Alexandre de Moraes. A própria embaixada americana classificou como um perigo à democracia, classificou aí também como um... Tá aqui, ó. Embaixada dos Estados Unidos diz que Moraes expôs o STF à vergonha e é um perigo para a democracia. Conselheiro de Trump manda recado a Moraes após prisão de Bolsonaro. Olha aí, meus queridos, vamos então à informação do Portal Metrópolis para você sintonizado aqui no nosso programa. O conselheiro de Donald Trump, Jason Miller, publicou uma indireta, ou uma direta, né, gente, ao ministro Alexandre de Moraes após a prisão do ex-presidente Bolsonaro. O auxiliar de Trump compartilhou uma imagem de Voldemort, vilão da saga Harry Potter, que críticos de Moraes costumam usar como referência ao magistrado, acompanhada da frase: "O inverno está chegando", a escrita está em português. De um jeito ou de outro, eu vou te achar, eu vou te pegar e vou te vencer, diz a canção em tradução livre. Que além da foto, né, ele adicionou a música, olha só, vou tentar, hein? One Way or Another. Eita, Gladys agora me xinga, tá bem? Vou falar em português pra você a tradução da música, de um jeito ou de outro, da banda Blondie, sugerindo que o momento representa um alerta a Alexandre de Moraes. Então, no nosso bom português, de um jeito ou de outro eu vou te achar, eu vou te pegar, eu vou te vencer. É o que diz a letra da canção. A combinação da trilha sonora com a legenda reforçou o caráter de recado direto em meio ao clima político inflamado pela detenção de Jair Bolsonaro. A manifestação de Miller, figura influente no entorno de Donald Trump, amplia a repercussão internacional das reações à prisão e insere figuras estrangeiras no debate sobre o ambiente político brasileiro. No sábado, dia 22, a Embaixada dos Estados Unidos publicou uma nota criticando a decisão de Alexandre de Moraes por prender Jair Bolsonaro e afirmou que o magistrado politizou de forma escancarada o processo judicial. A gente segue aqui ainda falando aí sobre essas abordagens, tá bem? O senador dos Estados Unidos critica a prisão de Bolsonaro. Ditadura judicial. Em publicação no X, o republicano Chaney Jett declarou apoio irrestrito ao ex-presidente e também à sua família. É o senador americano indo para cima, explodindo contra a prisão de Jair Messias Bolsonaro. Segundo ele, a prisão evidencia uma situação institucional crítica no Brasil. Para o congressista americano, o país vive uma ditadura judicial concentrada nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, do STF. De acordo com ele, o comportamento do magistrado estaria preocupando defensores das liberdades civis mundo afora. Olha só o que ele disse. Não se trata de um episódio isolado. Há um padrão claro de tentativas de suprimir um lado político inteiro, afastando Jair Bolsonaro, líder apoiado por milhões de brasileiros, da vida pública e do processo democrático. Aqui nós temos um senador americano indo para cima, explodindo contra a prisão de Jair Messias Bolsonaro. Nós temos também o conselheiro de Donald Trump dizendo: Moraes, eu vou te pegar. Alexandre de Moraes, eu vou te pegar. Então, meus queridos, obviamente, os Estados Unidos não iria aceitar isso. A gente viu o próprio Donald Trump dizendo que isso é um absurdo. Isto é um absurdo. O advogado do Donald Trump, ele disse o seguinte:
Moraes transformou o medo em arma. Apesar da declaração, Martim de Luca ressaltou que os brasileiros precisam defender o país. Olha que interessante, minha gente. É como eu estava falando, né? O que vão fazer agora por Bolsonaro? Eu estou falando isso desde a semana passada. Eu não estou nem aí para a direita brasileira. Eu não estou nem aí para você, se você vai ficar chateado, se eu achar que devo criticar o Nicolas, ou que devo criticar o Tarcísio, ou que devo criticar o político A, o político B que você ama. Senador Cleitinho, o que fez com o Bolsonaro foi inaceitável. Pediu desculpas depois, porque os meus amigos, porque o Alan dos Santos está falando mal de mim, porque o outro político aqui em Minas Gerais, que eu amo, está falando mal de mim. Eu não estou nem aí para a direita brasileira, você me desculpa. Eu quero saber o que vão fazer pro Bolsonaro. O que a direita vai fazer pro Bolsonaro. O que a direita, a centro-direita vai fazer pro Bolsonaro nesse momento. A direita, os problemas da direita, se tá rachado, se não tá, não quero saber disso. Eu nunca vi o Bolsonaro dizer, a direita tá rachada, a gente precisa unir a direita. Eu nunca vi Bolsonaro dizer que precisa unir porcaria nenhuma. Eu nunca ouvi Bolsonaro dizer que precisa unir a direita. Obviamente o Bolsonaro já falou, né? Não, deixa todo mundo sair candidato. No segundo turno a gente une e derrota o Lula. O próprio Bolsonaro era pra estar dizendo, gente, tá aparecendo o candidato A, o candidato B. Gente, para com isso, vamos se unir, vamos dar as mãos. Isso é papo de centrão. Isso é papo de quem quer ver o Bolsonaro fora. Vamos se unir, vamos unir a direita pra expurgar o Bolsonaro. Como eu disse pra você, não me importo com a direita nesse momento. Amo a direita, sou de direita, sou conservador, defendo, né, Deus, pátria, família, liberdade, tudo que você está sempre acompanhando, mas nesse momento, o mais fragilizado, aquele que precisa de nós, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Os problemas da direita, a gente salva o líder e o líder salva-nos os problemas da direita. Então, segundo Martim de Luca, os brasileiros precisam defender o país. Rapaz, onde é que você estava quando o Bolsonaro disse isso? Vocês se lembram do eu autorizo? Um grito, né, praticamente de guerra que acontecia em frente aos QGs aí do Brasil afora. Bolsonaro recuou, né? Bolsonaro se isolou num silêncio profundo. E naquele dia, você deve se lembrar, num dia que Bolsonaro recebeu os manifestantes lá no Espelho d'Água, no Palácio da Alvorada, e o Bolsonaro quieto, todo mundo falando, Bolsonaro, vai, Bolsonaro, bota pra quebrar, Bolsonaro, arregaça com tudo. Alguém gritou, isso aí, Bolsonaro, eu autorizo. Sabe o que o Bolsonaro falou? Não é questão de você autorizar, é questão do que você vai fazer para defender o seu país. É o que você vai fazer. E agora aparece o Martim de Luca, um americano, advogado do Donald Trump, dizendo: os brasileiros precisam defender o Brasil. E como eu disse para você, cadê a direita? Tá preocupada com a prisão do Bolsonaro? Eu sei que tem gente preocupada, tá bem? Cadê-los, né? Cadê eles? Essa palavra cadê-los não existe, né? Cadê eles? Onde eles estão? E mais uma vez eu digo, o que você vai fazer para defender o Bolsonaro? Vamos ouvir aqui o advogado do Donald Trump. Ele deu entrevista à Jovem Pan e eu quero destacar para você que está aqui acompanhando o nosso programa, onde quer que você esteja, tá bem? Tá só chegando agora, não se esqueça do like, não se esqueça de compartilhar e levar para frente todo o nosso conteúdo aqui no nosso programa. Já vou trazer aqui na tela do Abordo para você que está ligado, sintonizado, o canal Abordo Notícias. Muitas pessoas estão falando, para mim em privado, o presidente Trump tem que salvar o Brasil, o presidente Trump tem que sancionar todo mundo, os Estados Unidos têm que fazer XYZ. E tem uma realidade que não é falada muito, mas que precisa ser ressaltada. E a realidade é que os Estados Unidos
não podem salvar o Brasil se os brasileiros mesmos não estão salvando o Brasil, né? Eu acho que o que temos visto nos últimos meses é uma indignação extrema nas redes sociais, mas poucas pessoas se manifestando na rua, poucas pessoas se manifestando no Congresso de uma forma que rebate, por exemplo, o 2% ao Alcolumbre, né? Eu que chamo ele de Alcolumbre 2%, que está segurando mais de 20, acho que 22 pedidos de impeachment. Então, assim, quando você tem uma captura das instituições e as instituições deixam de funcionar do jeito que é esperado, são os brasileiros mesmos que têm que liderar. E os Estados Unidos podem apoiar, mas quem tem que liderar é o público brasileiro, os eleitores brasileiros, né? E Estados Unidos pode acompanhar, mas Estados Unidos, o presidente Trump, não pode resolver o problema dos brasileiros desde fora. Os brasileiros mesmos que têm que resolver o problema. Eu falei isso, né, gente? Quantas vezes eu falei isso? Tá? Quantas vezes eu falei isso aqui no nosso programa? Como eu disse para você, né? Nós somos uma pequena célula. Algumas pessoas que nos acompanham já devem ter visto eu falar isso. Cadê o povo, meu? Cadê Silas Malafaia? O Alexandre de Moraes foi lá e deu um chacoalhão no Malafaia e o homem afrouxou as pernas. Me desculpe. Não, o Malafaia não afrouxou não. Cadê as manifestações? Cadê as manifestações, gente, que não convocaram mais manifestação nesse país? Cadê as manifestações? Cadê o povo da direita clamando por anistia? Vocês vão olhar agora e vão falar que a maioria dos brasileiros querem a anistia. Vocês foram lá, 311, e votaram a favor da urgência do PL da anistia, e vocês não estão falando da anistia. Não interessa, é o deputado A, o deputado B, ninguém tá falando de anistia. Aí vocês querem que o Donald Trump faça o quê? Entre em guerra com o Brasil? Cadê as manifestações? Vocês precisam ouvir de um americano esfregando a verdade na cara de vocês? Cadê o PL? Cadê o PL? Sabe o que o PL fez agora, por último? E eu sou do PL, tá? O PL foi lá e vai iniciar, ou já iniciou, uma campanha contra a prisão de Bolsonaro. Onde inclui manifestações, onde inclui até propaganda no rádio e na televisão. Não tá meio tarde, não? Tudo bem que o anúncio foi feito antes da prisão do Bolsonaro. Mas mesmo assim não está meio tarde, não? Antes tarde do que nunca. Né? Vambora, vamos fazer? Vamos fazer. Ah, vai ter manifestação. A gente vai. Vai ter evento A, evento B. Vambora. Ah, propaganda na Globo. Que legal. Vambora. Aí precisa ouvir, né? Do Martin De Luca, o advogado do Donald Trump. Não tô vendo ninguém na rua. Aí vocês querem que o Trump faça alguma coisa? Engraçado que terminou as eleições em 2022, né? Bolsonaro foi para os Estados Unidos e todo mundo, eu defendo o capitão. Não, porque se prender o Bolsonaro vai haver uma guerra civil nesse país. O povo... Não que eu queira uma guerra civil, mas só daqui, ó. Papo. 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 Quando prenderam o Bolsonaro na sede da Polícia Federal, houve um acampamento lá. Quando prenderam o Lula, lá em Curitiba, na sede na Superintendência da Polícia Federal, houve um acampamento. Com todo respeito aos que foram e estão indo, amanhã, inclusive, o Victor vai pra lá, a gente vai fazer live aqui, vamos mostrar o que está acontecendo lá na frente da Superintendência da Polícia Federal. Querem bater uma aposta comigo, valendo aqui 100? Quem quer? Que amanhã não vai ter ninguém lá. Hã?
Fala pra mim na segunda-feira. Como eu falo ninguém, gente, um grupo de 10, 15 pessoas, 20, 30, 50, 100 pessoas, não é muita gente, entendeu? Aí eu pergunto pra você que tá me acompanhando, o povo tá preocupado de fato? Cadê o povo? Cadê o povo? Cadê o povo? Eu disse amanhã não, é hoje, né, nessa segunda-feira. Cadê o povo? Deu tempo de mobilizar, de fazer isso, fazer aquilo. Quem é que tá convocando? Eu não vi ninguém convocando. Eu não vi o Gai, eu não vi o Nicolas, eu não vi ninguém falando, ô gente, vamos pra frente da superintendência da polícia. Se eu estiver errado, vocês me falem. Eu não vi ninguém chamando o povo pra ir pra lá. Vice-secretário dos Estados Unidos sobre Bolsonaro, provocativa e desnecessária prisão. O número 2, o Departamento de Estado, afirma que os Estados Unidos estão profundamente preocupados e diz que Alexandre de Moraes realizou um novo ataque ao Estado Democrático de Direito. O Christopher Landau arrebentou, foi pra cima sem dó. A própria Embaixada dos Estados Unidos também disse que Moraes expôs o STF à vergonha e é um perigo à democracia. Os americanos não estão deixando barato, não. Talvez os americanos, os aliados de Donald Trump, os aliados de Bolsonaro, da família Bolsonaro, talvez esteja fazendo muito mais do que muitos brasileiros aí em relação a tudo isso que está acontecendo no nosso Brasil. É como eu disse para você, é a hora de nós defendermos o líder. Porque a direita tem que estar unida. Conversa para boi dormir. Na tela, a reportagem do portal Metrópolis. O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, se manifestou neste sábado sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados com o mais recente ataque de Moraes ao Estado de Direito e à estabilidade política no Brasil. A prisão provocativa e desnecessária do ex-presidente Bolsonaro, que já se encontrava em prisão domiciliar, sob forte vigilância e com extrema restrição de comunicação. Número 2 de Marco Rubio, Landau também relembrou em sua publicação no X que o juiz da Suprema Corte Brasileira foi sancionado pelos Estados Unidos. O ministro Moraes, um violador dos direitos humanos sancionado, trouxe descrédito e vergonha internacional ao Supremo Tribunal Federal do Brasil ao desrespeitar as normas tradicionais de moderação judicial e politizar descaradamente o processo judicial. O vice-secretário de Estado finalizou afirmando que não há nada mais perigoso para a democracia do que um juiz que não conhece limites para o seu poder. Mais cedo, o presidente Donald Trump foi informado por jornalistas sobre a prisão do ex-presidente. Sir, are you willing about the president being arrested today? What? Any comment about the former Brazilian president being arrested today? No, I don't know anything about it. Are you willing? Mr. President, are you willing? I didn't hear. Is that what happened? Yes, there's a citation. That's too bad. That's too bad. No, I just think it's too bad. Donald Trump não sabia ainda, né, dessa prisão de Jair Messias Bolsonaro e dizer que é uma pena. O que você tem para comentar, Trump? É uma pena. Olha aí. Isso é uma pena. Eu só acho que é uma pena. Aí está o Christopher Landau, que é o vice-secretário de Estado. Ele é o número 2, né? Marco Rubio, né? É o secretário. Ele é o vice-secretário, que é equivalente a ministro de Estado aqui no Brasil, explodindo contra Alexandre de Moraes, indo para cima mesmo. A gente tem aqui o conselheiro do Trump, a gente tem a Embaixada Americana no Brasil, que trata Alexandre de Moraes como violador dos direitos humanos. A gente tem o vice-secretário de Estado explodindo contra as tiranias de Alexandre de Moraes, pelo menos no que pese aí a prisão de Jair Messias Bolsonaro, nesse momento, indo pra cima. O próprio advogado do Donald Trump também, o advogado do Trump, gente, explodindo tudo, só que deixando bem claro o que o povo brasileiro vai fazer. Eu sei que opinião, muita gente tem a sua, né? Não, nós temos que pressionar o Congresso.
Há alguma maneira maior de pressionar o Congresso do que indo para as ruas, do que se manifestando? Você vai fazer o quê para pressionar o Congresso? Manifestando. Você vai para Brasília, você vai para São Paulo, você vai para Copacabana, para onde você vai? Tá? Então é desse jeito que pressiona. Fábio, manifestação não dá resultado. Dá resultado sim. O que não está havendo, com todo respeito, com todo carinho que eu tenho pelos patriotas, por aquelas senhorinhas, senhorzinhos, os jovens, todos que vão, inclusive que me reconhecem nas manifestações e me dão um abraço, pedem para tirar foto, com todo respeito às tiazinhas do Zap. Mas cadê a galera? Cadê a galera? A última manifestação que o Bolsonaro participou, com todo respeito, foi um fiasco. Foi fraca. Exatamente, foi fraca. Foi na Paulista, não teve comparecimento do público. Aí depois, o 7 de setembro, aí sim, muita gente, toda aquela situação envolvendo os Estados Unidos, aquela bandeira enorme, aí o Malafaia falando merda pro outro lado, e porque eu vou proibir a bandeira dos Estados Unidos, e o problema é a esquerda pautando as coisas no Brasil. Esse é o problema, um dos problemas, né, da direita brasileira, é deixar a esquerda pautar as coisas. Aí depois, para você ver que manifestação dá certo, a manifestação da esquerda deu certo. A manifestação da esquerda deu certo, derrubaram o PL da blindagem, né, o PL das prerrogativas, por conta de uma manifestação da esquerda. Engraçado, a gente faz tantas manifestações, a direita está na rua há 12 anos, conseguimos, né? Avançamos, mas a anistia, meus queridos, era para estar explodindo de pessoas nas ruas. Os nossos parlamentares, eu vou cobrar mais uma vez, Fábio, você está sendo chato, estou sendo sim. Tem gente morrendo, tem gente, olha o Bolsonaro deu uma pirada, tá? O Bolsonaro deu uma pirada. Quem no lugar do Bolsonaro também não piraria? Eu já tinha pirado faz tempo. Bolsonaro é um cara velho de 70 anos, e quando eu digo velho é de vivência mesmo, de experiência, não é? Se fosse eu, na idade que eu tenho, na ansiedade que eu tenho, meu amor, eu já tinha pirado faz tempo. Olha aqui, nos Estados Unidos, advogado de Taliaferro critica Moraes e chama prisão de Bolsonaro de ato insano. Dr. Paulo Faria afirma que decisão do ministro é psicopatia pura e promete novidades sobre o caso do ex-assessor, o Eduardo Taliaferro. O doutor Faria também é advogado Daniel da Silveira, né? O Daniel Silveira, ex-deputado. E olha, né, as pessoas dizendo, né, não, o Alexandre de Moraes quer prender o Bolsonaro por algumas semanas e depois colocar ele em liberdade, em prisão domiciliar. Não, porque o Alexandre só quer a foto. Rapaz, o Alexandre de Moraes quer o Bolsonaro preso por muito tempo. Vocês param com essa conversa. Olha, não tinha um acordo de Alexandre de Moraes com o Congresso Nacional, com uma Câmara de Deputados para poder prender o Daniel Silveira por uma semana? Quem se lembra disso? Quem se lembra disso? Não, porque vamos prendê-lo por uma semana e depois a gente coloca ele em liberdade. A gente precisa dar o exemplo. Uma semana só. Alguém se lembra disso? Aí você vai falar pra mim que tem acordo com o Alexandre de Moraes, porque o Alexandre só quer a foto do Bolsonaro. Isso eu tô falando que a galera tá comentando por aí, comentaristas políticos, tá bem? Comentaristas políticos, dizendo, não, é uma prisão ali por uma semana, 2 semanas. O Daniel da Silveira também era uma semana. Vamos pra frente aqui, porque atrás vem gente. Presta atenção. O novo recurso para a defesa de Bolsonaro podem ser apresentados até hoje, nessa segunda-feira. Quando não houver mais meios de contestação, a condenação se torna definitiva. Entenderam até aqui? Entenderam? Vocês acham que Bolsonaro vai voltar para casa? Eu acredito que seria bem possível essa situação, tá? Então, hoje termina o prazo para a defesa de Bolsonaro entregar aí o recurso, né? E aí, meus queridos, vem o tal do transitado em julgado. E dificilmente, né, nesse último recurso, dificilmente, né, esse recurso, nesse último recurso, isso vai poupar o Bolsonaro da prisão.
Tá bom? Nós já sabemos, conhecemos o resultado final. Eu vou dar sequência aqui ao nosso programa, mas antes eu preciso que você comente 22. E se der, ajude o nosso canal. O Pix está na tela aí para você abençoar o Aborda Notícias. Qualquer valor que você mandar será muito bem-vindo, desde que vindo de coração. Que você tenha, né, a ciência, né, essa sabedoria que é preciso ajudar os canais de direita, não só o meu, mas em se tratando, falando por mim, eu preciso da sua ajuda. Qualquer valor financeiro que você mandar aí será muito bem-vindo, desde que vindo de coração. Tem gente que manda 22 centavos, não tem problema, tem gente que manda 22, enfim, fique à vontade, qualquer valor que você mandar será muito bem-vindo. 5, 10, 15, 20, é aquilo que você sentir no seu coração. Então, abençoe o nosso canal, fortaleça o nosso programa. Meus queridos, olha isso daqui. Eu já acabei comentando sobre isso, mas agora vou trazer aqui para você. Bolsonaro diz ter danificado a tornozeleira, durante a alucinação causada por medicamentos. Em depoimento, a juíza Luciana Sorrentino, o ex-presidente relatou ter iniciado com os remédios 4 dias antes de mexer no equipamento e negou a intenção de fuga. Vamos fazer o seguinte, eu vou trazer todas as matérias que eu preparei em relação a isso e faço comentário no final, tá? Bolsonaro tem remédio suspenso após relatar alucinação. Relatório produzido neste domingo por médicos de Jair Bolsonaro apontaram quadro de alucinação devido à medicação. Reportagem do portal Metrópolis. Medicações citadas por Bolsonaro podem causar alucinações e confusão mental. Interação entre pregabalina e sertralina ampliam o risco de desorientação, delírios e alterações de humor. Olha o perigo, tá? Vou pra frente, depois vou trazer essa matéria aqui. Médicos de Bolsonaro assinam um documento protocolado pela defesa de Bolsonaro dizendo que outra médica receitou os remédios a ele sem a permissão da equipe. Entendeu aqui? E os medicamentos, conforme a reportagem da revista Oeste, causam alucinações. Olha isso. Vou trazer essa matéria aqui para você completa. As substâncias mencionadas por Jair Bolsonaro em sua audiência de custódia, que teriam causado paranoia e alucinação, possuem em suas bulas oficiais registro de eventos neuropsiquiátricos capazes de comprometer a consciência, a orientação e a percepção do paciente. As medicações citadas por Bolsonaro são pregabalina e sertralina. Os efeitos colaterais dos fármacos podem ser ampliados conforme boletim médico, se forem administrados em associação com outros depressores ou moduladores do sistema nervoso central, como gabapentina e clorpromazina, que estavam em uso contínuo pelo presidente. De acordo com o boletim médico de Cláudio Birolini e Leandro Erechenick, Bolsonaro apresentou quadro de confusão mental e alucinações, possivelmente induzidos pela pregabalina, prescrita sem o conhecimento da equipe que acompanhava Bolsonaro. O documento ressalta que o fármaco mantém importante interação com os medicamentos utilizados para a crise de soluço, clorpromazina e também gabapentina, podendo causar confusão mental, desorientação, coordenação anormal, sedação, transtorno de equilíbrio, alucinações e transtornos cognitivos. Fábio, o que aconteceu? Estava lá Jair Bolsonaro, em casa. A Michele não estava, né? Ela estava em viagem. Bolsonaro vai lá e passa a acreditar
que na tornozeleira eletrônica dele havia uma escuta. E Bolsonaro começa a mexer no equipamento. Eu vou achar essa tornozeleira, eu vou achar. Eu vi um babaca dizendo, o Bolsonaro é até relaxado, porque com o ferro de solda dá pra abrir a tornozeleira e nem ficava aqueles buracos. Olha o comentário do idiota. Ele pegou um carregador, o carregador ele é de um plástico fino, né, esse carregador de celulares, e ele abriu o carregador, que é blindado, com um ferro de solda. Aí ficaria fácil, né, meu querido? Se o material da tornozeleira eletrônica fosse tão frágil como um de carregador de celular. São os influencers aí, os especialistas da internet, né? E aí, meus queridos, Jair Messias Bolsonaro vai lá, tendo alucinações. Eu já precisei abrir algum tipo de equipamento aqui e já abri com ferro de solda. Não a tornozeleira eletrônica, eu nunca utilizei, tá? Mas equipamento plástico, blindado, né? Que eu sou meio das gambiarras também. E aí, já abri com ferro de solda. Dependendo do equipamento é fácil. Imagino eu que o material da tornozeleira eletrônica, né, se fosse para abrir com ferro de solda, né, teria pouca eficiência. Apesar que se fosse para abrir de verdade, Bolsonaro pegava uma ferramenta, uma lixadeira, qualquer coisa ele conseguiria abrir de fato. Porém, meus queridos, Bolsonaro estava alucinado. Medicamento. Bolsonaro passou a ter surto. Ficou desorientado, acreditando que no equipamento tinha uma escuta. E aí o que acontece? Bolsonaro pega um ferro de solda e começa a abrir. A voz do Bolsonaro estava tão embargada naquele vídeo que o meu filho pegou o celular, me mostrou e eu falei, cara, isso é IA. Ele falou, tá estranha a voz do Bolsonaro, né, pai? Eu falei, não, só pode ser de inteligência artificial. Você sabe por quê? Porque até então, todos os comentaristas, as pessoas que estavam acompanhando, estavam, né, da direita, estavam cobrando. Cadê as provas que o Bolsonaro violou a tornozeleira eletrônica? A história foi o seguinte. A prova, de fato, o Bolsonaro violou a tornozeleira eletrônica, porque o próprio Bolsonaro chamou os agentes ali, avisou a polícia, e aí veio, né, uma senhora até a casa do Bolsonaro e perguntou, né, o que aconteceu? O senhor tentou romper? Ele falou, peguei o ferro de solda e comecei a furar isso daí. Cara, você imagina o Bolsonaro, um senhor de 70 anos de idade, cara, que já fez o que fez pelo Brasil, entregou o Brasil com um caixa de 52 bi. Não é 52 milhões não, meu amor. 52 milhões não. Não é 52 reais não. Não é 52 mil. 52 bilhões. Entregou o Brasil no azul. Aí o que o Estado faz? Por pura perseguição política, coloca uma tornozeleira eletrônica no cara. Aí coloca um monitoramento 24 horas. Alguém visitou o Bolsonaro e relatou que, eu não sei se de hora em hora, a cada um dia, a cada 2 dias, eles fazem vistoria no muro, meu amor, pra ver se tem pegadas do Bolsonaro tentando pular o muro. Vigilância 24 horas. Eu falei pra você, um amigo, o Victor, entrou no condomínio junto com um morador e em live começou a mostrar, não, aqui é a casa do Bolsonaro. Ele teve que parar, entregar o CPF dele, falar quem é ele, o canal dele, o que ele estava fazendo ali, filmando. Você imagina? E há relatos aí de juristas que não existe tornozeleira eletrônica para quem está sendo monitorado, para quem está sendo acompanhado. Aí, um cara como o Bolsonaro, presta atenção, olha para mim, cara que lutou contra os criminosos desse Brasil, foi presidente, chefe de Estado, através do Ministério da Justiça, fez um brilhante trabalho contra o narcotráfico, né? À época a gente chamava de narcotráfico, hoje são narcoterroristas, né? Pelo menos é aquilo que a gente acredita. Uma verdadeira guerra contra o narcotráfico. Prendeu tanta gente, deu prejuízo aos traficantes. E o Bolsonaro, de repente, está com uma tornozeleira eletrônica. E o cara, quando está em consciência mental, em boas condições, né? Ele tá tranquilo. Essa porcaria aqui, detesto isso, odeio isso, não gosto disso.
Aí isso vai acumulando no subconsciente da pessoa e você imagina a pessoa sob efeito de medicamentos. Já tem laudo dizendo, não, Bolsonaro estava sob efeito de medicamentos. O que custa enviar o cara de volta para casa? Na audiência de custódia. Bolsonaro, o que aconteceu? Ó, violei a tornozeleira, sem intenção de fuga. Eu estava sob efeito de medicamentos, trocaram os meus medicamentos ou me receitaram novos medicamentos. Já tinha 4 dias que o Bolsonaro estava tomando esses medicamentos novos. O Bolsonaro estava tendo alucinações. Há um suporte para isso? Há um suporte técnico? Sim. Aqui, ó, os meus médicos, relatório. Libera o cara para casa, meu. O cara tem 70 anos de idade. Aí tá lá o Bolsonaro. Isso é pior do que a gente imaginava. Isso é pior do que nós imaginávamos. O Bolsonaro tendo alucinações. Olha isso. O Bolsonaro podia quebrar aquela tornozeleira, fazer 1001 pedaços. Como é que ele iria passar? Um senhor de 70 anos de idade. Como é que iria enfrentar agentes da Polícia Federal, agentes da penitenciária, né, de Brasília, do Distrito Federal, né, a galera jovem, 35, 40 anos, 30, sei lá, a idade. Como que o Bolsonaro iria fazer isso? E aí colocam o Bolsonaro atrás das grades. Aí usam o tal do evento religioso. O tal do evento religioso. Pra quê, Fábio? Pra simplesmente colocar o Bolsonaro atrás das grades. Qual o problema de ter uma vigília nas proximidades da casa do Bolsonaro? Gente, é tão longe. Eu conheço, olha pra mim. Eu tô falando, você tá ouvindo alguém que conhece, sabe como chegar na casa do Bolsonaro. Tá? Sabe como chegar na casa do Bolsonaro. Aproximadamente, na metade do condomínio, tá? Existe uma avenida ou uma rua. Então você passa pela portaria, você vai passar algumas ruas, acredito eu que são 3 quadras, e você vai entrar com destino à casa do Bolsonaro. Tá bem? Não vou dar tantos detalhes. É a casa do Bolsonaro. Do outro lado, é o mesmo acesso, tá? Aproximadamente 3 quadras. Para você ter uma ideia, nas portarias, você imagina aqui no canto do vídeo, né? As portarias, e aqui onde está o logo aqui do boné é a casa do Bolsonaro, tá bem? Tanto daqui como daqui, os jornalistas, eles usavam aquelas câmeras gigantes para poder ficar de longe olhando se a Polícia Federal estava entrando. Era isso que eles queriam. Toda a movimentação, não da casa do Bolsonaro, que não dá para ver a casa do Bolsonaro, porque tem que vir aqui, como eu disse, aqui no logo do boné é a casa do Bolsonaro. Então você entra, né, pela avenida da portaria, avenida, não sei se é a avenida principal, rua principal, e aí você vai para a casa do Bolsonaro, tá? Meus queridos, como o Bolsonaro iria sair daqui, caminhar até a Avenida Central, passar pela portaria sem ninguém ver o Bolsonaro? Ou como manifestantes iriam entrar lá e resgatar o Bolsonaro? Eu já fiz essa análise aqui com vocês. Meu, tem que estar tem que estar, desculpa a expressão, pior do que o Bolsonaro, que estava alucinado com o medicamento. Tem que estar muito louco mesmo para acreditar que o filho do presidente estaria convocando pessoas para irem lá libertar o Bolsonaro. E ainda comparou as pessoas desse evento religioso como os criminosos do 8 de janeiro. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Uma loucura atrás da outra, né? E você não ajudou o nosso canal? Precisamos da sua força. Colabore, contribua, fortaleça o meu programa. Preciso de você aqui no Aborda Notícias. Ajude o nosso canal. 11 952 75 3898. Até agora, apenas a colaboração da minha querida Natalene Maria. Mandou 3 contos aí. Valeu, querida. Beijão no seu coração. Deus abençoe. Alô, todo mundo ligado aqui comigo. Obrigado. Alôzão Edson. Alô, Jussara Esquincalha. Alô, Lau. Alô, Glares. Lá nos Estados Unidos. Tudo bem, Gadeza?
Beijão no seu coração. Deus te abençoe, nossa rainha. Polícia Federal disse que Bolsonaro deve ser atendido por SAMU em caso de emergência. Lá está o Bolsonaro, passando por tudo isso que nós estamos falando aqui no nosso programa, não é? E agora, em caso de emergência, ele deve ser atendido pelo SAMU, é o que diz a Polícia Federal, tá? Tá aí, para você ligado na nossa programação. Em manifestação enviada ao STF, a corporação informou que o acionamento do SAMU mostra-se como opção mais ágil para atender Jair Messias Bolsonaro. Então tá aí então o tipo de atendimento que ele vai ter, tá? Vamos então aqui, dando sequência. Defesa de Bolsonaro pede conversão da prisão preventiva em domiciliar. Advogados ressaltam que o ex-presidente não chegou a tirar a tornozeleira. E lembrando, meus queridos, que foi o próprio Bolsonaro quem avisou a polícia, quem avisou aí os agentes, tá? Matéria aqui da Revista Oeste. A defesa do ex-presidente Bolsonaro defendeu em manifestação ao Supremo Tribunal Federal, STF, que mesmo queimando a tornozeleira, ele não retirou o equipamento. Os advogados pediram assim a conversão da prisão preventiva determinada na manhã de sábado, dia 22, em domiciliar. Na solicitação protocolada no domingo, dia 23, portanto ontem, os advogados reforçam o que havia dito pelo ex-presidente em audiência de custódia, apontando efeitos colaterais em razão das diferentes medicações prescritas. Segundo a defesa, isso levou a pensamentos persecutórios e distantes da realidade. Conforme o boletim médico divulgado pela imprensa, pelos médicos responsáveis pelo acompanhamento do peticionário, Bolsonaro, esse quadro de confusão mental pode ter sido causado pela interação indevida de diferentes medicamentos, é o que diz a defesa. Para os advogados Celso Vilardi, Paulo Amador da Cunha Bueno e Daniel Tisser, o ex-presidente não tentou fugir. Nada da ação descrita nos documentos produzidos pela Secretaria do Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal narra a tentativa de fuga ou desligamento da tornozeleira eletrônica. Afirmaram na petição encaminhada ao STF. Muito pelo contrário, expõe um comportamento lógico e que pode ser explicado pelo possível quadro de confusão mental causado pelos medicamentos ingeridos por Bolsonaro, sua idade avançada e o estresse ao qual está inequivocamente submetido. A manifestação se deu em resposta ao ministro Alexandre de Moraes, que havia dado um prazo de 24 horas para que a defesa esclarecesse o episódio da queima da tornozeleira eletrônica. Moraes foi responsável por determinar a prisão preventiva do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Para você que está acompanhando o nosso canal, comente também o que você está achando de tudo isso. Deixe o seu comentário e continue abençoando aqui o Aborda Notícias. Alô, meu querido Ricardo Tadeal Manuel, mandou vintão aí no nosso programa. Obrigado, meu querido. Deus abençoe sua vida, tá? Obrigado pela colaboração, meu querido Ricardo. Obrigado. E aí, vão manter o Bolsonaro preso? Prisão preventiva é por 30 dias, podendo ser renovada, né? Ela pode ser mantida por mais 30 e assim, né? Acredito eu, como eu tenho dito a vocês, tá bem? O Bolsonaro, ele vai ficar um pouco complicada a situação, pelo menos ao meu ver, de forma artificial, tá? A liberação dele para cumprir prisão domiciliar. Porque quando os advogados, quando o Alexandre de Moraes, agora essa semana, né, hoje, segunda-feira, é o prazo, conforme nós já tratamos aqui, para que a defesa apresente o recurso. É o último, tá? E aí entra no tal do transitado em julgado. Numa turma onde tem Cristiano Zanin, advogado de Lula,
Ministro Flávio Dino, presidente da turma, amigo de Lula desde a infância, digamos assim, desde o tempo da juventude. Aí você tem Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, que é 4 por enquanto, né? O que é que isso vai acontecer? Tá bem? O que é que vai acontecer, tá? Então, meus queridos, o que que acontece? Nós sabemos o resultado antecipadamente, unanimidade, aí para que Bolsonaro inicie o cumprimento de pena. E muito provavelmente, né, eles vão alegar, vão deixar o Bolsonaro em casa para quê? Para ele romper a tornozeleira eletrônica de novo? Não estão levando em consideração o uso fortíssimo, o uso de medicamentos fortíssimos, né? Maioria dos brasileiros é contra a prisão de Bolsonaro, aponta pesquisa nas redes sociais. Levantamento mostra que quase a metade dos usuários de plataformas digitais reprova a decisão de Alexandre de Moraes. Ó, teve essa daqui. Quest nas redes, tá? 42% são contra a prisão de Bolsonaro. 35% a favor. Foram coletadas 447 mil postagens de mais de 128 mil autores que alcançaram um público estimado de 116 milhões de contas. Olha isso. 42% são contra a prisão de Bolsonaro e 35% a favor. 42%, meus queridos. A maioria dos brasileiros em manifestação nas redes sociais são contra a prisão de Jair Messias Bolsonaro. É contra a prisão. Por eles, Jair Messias Bolsonaro estava livre. Ou, para alguns, né, em prisão domiciliar, porque tem isso também, a gente não pode agora, não consegue avaliar quantos por cento, né, queriam Bolsonaro 100% livre, tá? Só para constar. Aqui. Mandei mensagem para Hugo Mota pautar a anistia de Zuco. Ah, meu Deus do céu, gente. Sério, Zuco? Sério. Não, é sério isso. É sério. Mandei mensagem para Hugo Mota pautar a anistia de Zuco. Ah, não. O cara, com aqueles que ainda insistem em cobrar a anistia, xingando o cara, falando que ele é desonesto, que ele não cumpriu acordos. Aí o Zuco me diz que mandei mensagem pro Hugo Mota pautar a anistia. Puta merda, meu. Gente do céu. Que loucura é essa? Mas vamos aqui, a gente precisa entender. O deputado federal, matéria do Poder 360. O deputado federal Zuco, do PL do Rio Grande do Sul, ele é o líder da oposição, tá? Afirmou nesse sábado, dia 22, que enviou uma mensagem ao presidente da Câmara, Hugo Mota, para solicitar que o projeto de lei da anistia seja pautado e disse que está conversando sobre a pauta. A declaração foi feita a jornalistas depois de uma reunião com aliados do ex-presidente Bolsonaro no condomínio do ex-presidente em Brasília. Bolsonaro foi preso, tá? Isso aí todo mundo já sabe, né? Zuco afirmou que a oposição quer acelerar a discussão da anistia. Segundo o deputado, a articulação para pautar o tema já estava em curso, mas ganhou maior importância diante do cenário. Congressistas da oposição e familiares do ex-presidente se reuniram para discutir estratégias de apoio político depois da prisão. Entre os presentes estavam os filhos Carlos e Flávio Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Zuco argumentou que a prisão do presidente de 70 anos torna mais urgente a votação do projeto de anistia. O deputado disse que Bolsonaro enfrenta problemas de saúde, incluindo episódios de soluços, vômitos, dores abdominais. Ele estava reunido, aí diz que mandou uma mensagem
lá para o Hugo Mota, paute a anistia. Ele pode ter feito o que ele quiser fazer. Eu quero saber, da agora para frente, o que é que vai acontecer, resultado dessa reunião. Dona Michele, Carlos, o Flávio, tá? Então eu quero saber quais serão, né, os resultados, a estratégia que vocês irão adotar em relação aí a essa prisão do Bolsonaro, em relação a pautar a anistia, tá bem? Que talvez aqui o Zuco tenha sido raso. Mandei uma mensagem lá pro presidente para ele pautar a anistia. Com todo respeito ao Zuco, mandei mensagem para pautar a anistia? Pelo amor de Deus, hein? Olha esse daqui. Centrão quer convencer Lula a anistiar presos do 8 de janeiro e atuar por Bolsonaro solto. Para lideranças do centro, o gesto poderia trazer ganhos políticos ao petista. Olha para mim. Eu não sei o porquê que o Lula não entrou nessa ainda. Sabia? Eu não sei o porquê que o Lula não entrou nessa ainda. Se eu sou o presidente, se eu sou Lula, Deus me livre, eu lutava pela anistia. Eu lutaria pela anistia. Sabe por quê? Você tem gente da esquerda contra a anistia. Você tem gente da direita a favor da anistia. Esses da esquerda são como jumentinhos. O que o Lula falar, eles vão acatar. Porém, existem pessoas, não estou dizendo que é de centro, né? Pessoas que são aqui isentas, os isentões. Entende? Se o Lula entrar nessa campanha, tá? Se o Lula entrar nessa campanha, ele vai conquistar, sim, um eleitorado, tá? Como eu disse pra você, eu entraria com gosto, entendeu? Erraram sim, mas nós vamos pacificar o país, nós vamos dar o perdão para essas pessoas. Meu amigo, eu nem quero. Fique contra a anistia, Lula. Fique contra a anistia, tá? Continue contra a anistia. Só que o Centrão, ele sempre tem uma observação à frente. Eu queria que você analisasse a reportagem da Veja, aqui o título, né? Centrão quer convencer Lula a anistiar presos do 8 de janeiro e atuar por Bolsonaro solto. Não quis dizer Bolsonaro elegível, não é? Não quis dizer para trazer o Bolsonaro para a luta. Com os dias contados para Jair Bolsonaro a ter a prisão definitivo decretado pelo STF, lideranças do Centrão se mobilizam para tentar convencer Lula a conceder anistia àqueles que cometeram crimes de menor gravidade durante os ataques do 8 de janeiro e atuar para deixar o Bolsonaro fora da cadeia. As articulações aconteceram na última semana, dias antes do ministro Alexandre de Moraes decretar a prisão preventiva do ex-presidente. Muito além de um gesto de pacificação, a decisão poderia trazer ganhos políticos para o próprio Lula. Segundo disseram importantes caciques, o pleito foi repassado a lideranças petistas com trânsito entre os partidos do centro. Entre elas, o presidente do PT, Edinho Silva, com o objetivo de que o pleito escalasse ao presidente, ou seja, que a informação fosse enviada ao Lula. E me desculpe por chamá-lo de presidente, para mim é um desgoverno. E aí? Só falta o Lula encabeçar isso como uma estratégia política. E como eu disse para você, ele pode sim colher resultados disso, tá? Ele pode sim colher resultados disso. Porém, tá? Eu ouvi um comentário essa semana, eu achei muito legal. Nós temos... Você concorda comigo que o Brasil é dividido, né? Nós temos o centro,
Nós temos a esquerda, nós temos a direita e nós temos o centro. Mas o país ele é dividido. Esquerda, direita. Não existe parcela da população centro. Quem é centro é os políticos. Não existe população centro. A esquerda ela representa uma vontade do povo, a direita representa a outra vontade do povo. E esses parlamentares de centro, eles não representam o povo. Eles não têm um povo para representar. Você pergunta para alguém fala para você, não, eu sou de centro. Não, o cara fala, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Aí aqueles que, por um acaso, a gente pode até dizer, esse é de centro, é aquele que diz que, não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não gosto disso, não gosto de política. Esse cara não é de centro. Ele é um cara fora. Ele não é de centro. O cara que não gosta da direita e nem da esquerda e não gosta de política, ele não é centro, gente. Então não existe parcela da população que é de centro. Obviamente, alguém que entende, alguém que... Você vai encontrar um ou outro falando, não, eu sou de centro. Né? Sou de centro. Mas se você for pegar mesmo, as pessoas vão dizer pra você, eu sou de direita, eu sou de esquerda, e uns, assim, que entendem mais, vai falar, eu sou da centro-direita, eu sou da centro-esquerda, eu sou mais moderado. Mas não há uma representação. Esses parlamentares de centro, eles representam os interesses políticos deles. Eles não representam o povo. Por quê? Uma hora, e pensando nisso, tá? Não pensando no povo. Não pensando no povo. Pensando em, de repente, levar um dinheiro para o estado dele, para dar lá na mão do prefeito, para dar na mão do governador, para dar na mão do vereador, né? Levar para a cidade, enfim. Eles vão lá e fecham um acordo com a direita. Estando a direita no poder e a direita podendo entregar ali uma emenda, enviar um equipamento para o estado dele, construir uma ponte no estado dele. Aí eles abraçam a direita. Quando a esquerda está no poder, e aí eles abraçam a esquerda quando tem dinheiro. Quando a teta seca ou em final de mandato e, consequentemente, a teta está secando, não tem leitinho para mamar, aí eles falam, agora somos oposição. União Brasil fez isso agora e também os progressistas, né? Fizeram isso, são oposição. Então, o que acontece? Esses caras do centro, eles querem chegar no poder. Só que, como eu disse para você, o centro não tem representatividade. O centro não representa uma classe do povo, uma parcela do povo. É tanto que você pegar vários parlamentares de centro foram eleitos com votos de bolsonaristas. Até porque alguns vestiram a armadura da direita. Não, porque eu sou conservador, porque eu sou cristão, porque eu sou da igreja desde menininho, porque eu sou contra o tráfico, porque eu sou a favor da família. E aí vestiram uma armadura de direita. Aí outros também vestiram a armadura da esquerda. Aí eles chegam lá e falam, agora eu sou centro. Para mim não interessa o Lula, não interessa o Bolsonaro, o que interessa é que nós somos centro. O Brasil está cansado de polarizações. Presta atenção aqui. Olha o que a gente não queria. Presta atenção. Bolsonaro é visto pela primeira vez depois da prisão preventiva. Ex-presidente participou de audiência de custódia nesse domingo, dia 23. Tem o vídeo, né? Do Bolsonaro, já vou mostrar. Deixa eu dar uma passeada aqui pela matéria da Oeste. Bolsonaro foi... Não,
Ó, o ex-presidente Bolsonaro foi visto pela primeira vez depois da prisão preventiva. A imagem foi captada nesse domingo, dia 23, pouco depois de receber a visita da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Tem o vídeo, né? Tem o vídeo também da Michele chegando. Eu vou mostrar a vocês que estão aqui acompanhando o nosso canal, onde você estiver. Gente, mete o dedo no like aí, vai deixando seu comentário, o que você tá achando de tudo isso. Tá bem? Por favor, dá uma moral pra gente aí também, compartilha o nosso conteúdo, coloque aí nas redes sociais. Estou só esperando o vídeo carregar, o vídeo não tá querendo carregar. Talvez seja a imagem que a gente não tá muito afim de ver também, né? O Bolsonaro dentro ali da Superintendência da Polícia Federal. Enquanto não carrega o vídeo aqui, se você puder ajudar o nosso programa, fortalecer o nosso canal, 11 95275 3898, para você abençoar aqui o nosso canal, para você fortalecer o nosso programa. 11 95275 3898. Aí está o Bolsonaro conversando, né? Um sinal dele aqui, parece que ele está falando, né? Algo relacionado ao que aconteceu com ele, eu suponho também. Né, olha aí, você vê que ele parece que eu tava meio atordoado e tal. Suponho, tá bem, gente? E aí está ele, né? Conversando com alguém ali, deve ser algum agente. Olha, tá rindo, gente. Esse cara é de fé mesmo, viu? Esse cara é guerreiro. Tá rindo. Olha lá. Sorrindo. Feliz, né? Eu acho, por receber também a Michele Bolsonaro. Ei, Brasil, terra estranha com gente esquisita. Pra você que chegou até aqui, você vai comentar 101. Comenta 101, colabore com o A Bordo, ajude a fortalecer o nosso canal, contribua com o nosso programa, meus queridos. Abençoe o A Bordo Notícias. Aqui, Michele deixou a superintendência da PF depois de visita a Bolsonaro. A ex-primeira-dama estava em agenda no Ceará quando o ex-presidente foi preso preventivamente. Então ela foi lá, visitou o Bolsonaro. Foi bom isso, né? Eu acho que por isso que o Bolsonaro tava felizinho, né? Nem vou mostrar a Michele balançando a mão, não, o vídeo não, tá bem? Defesa de Bolsonaro informa ao STF nomes dos filhos aptos a visitar Bolsonaro. Advogados enviaram uma lista ao ministro Alexandre de Moraes. Eduardo Bolsonaro, que mora nos Estados Unidos, está de fora. Nem pode, né? Visitar o ex-presidente. Dando sequência aqui ao nosso programa. Então colabore, gente, abençoe o A Bordo, precisamos da sua ajuda. Qualquer valor que você mandar aí, meus queridos, será muito bem-vindo. A Gladys está comentando 101, gentilmente, valeu, minha querida. Deixa eu ver quem mais. O Deusimar comentando 101, alusão a Jussara Esquincalha, tudo bem, minha flor? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigado mesmo por tudo que vocês fazem aqui pelo nosso canal, tá bem? Obrigado pela colaboração de sempre, obrigado por vocês estarem ajudando o nosso programa. Precisamos de você para seguir em frente, precisamos de você para continuar com o nosso trabalho. 11 95275 3898. Para você que está aqui comigo, se já chegou agora, sejam bem-vindos. 11 95275 3898. Para você trazer qualquer valor aí e abençoar o nosso programa. Gente, quem é de fé balança, né? Quem é de fé balança, ajuda em oração. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Pedir pelo capitão Jair Bolsonaro. Pedir a Deus, né? Que esteja protegendo Jair Messias Bolsonaro, esteja cumprindo na vida do nosso presidente tudo aquilo que ele determinou antes da fundação do mundo, né? Deus já sabia que Bolsonaro iria passar por isso e Deus já sabe qual será o desfecho de tudo isso, né? Você já conhece. Quem
Tem opinião forte, ninguém se esquece. Gordinho, gordinho, sem papo furado. No Abordo Notícias, o jogo é jogado. Continue aqui abençoando o nosso programa. Quem pode fortalecer o nosso canal com um Pix de qualquer valor? Mas é qualquer valor mesmo, que você mandar aí, você vai ajudar, você vai estabelecer o nosso canal. 11 952 75 3898. Abençoe o nosso programa, gente. Preciso da sua ajuda, preciso da sua colaboração. Então faça isso, abençoe, colabore com o Abordo Notícias. 11 952 75 3898. Não deixe para depois não, já abençoe o nosso canal. Vai que você pega no sono, vai que você dorme e eu preciso da sua ajuda, preciso da sua colaboração. Esquentou, hein? Essa semana eu já preciso instalar o ar-condicionado aqui no estúdio. Esquentou, tá bem? A gente tá fazendo algumas mudanças aqui e deixando tudo lindo pra vocês, só que agora o gordinho precisa de um conforto, né? Pelo menos, né? Estou suando aqui. E essa semana a gente vai resolver isso, se Deus quiser, tá bem? 11 952 75 3898. Tem opinião forte, ninguém se esquece. Esteja abençoando o nosso canal, fortalecendo o Abordo Notícias, Pix qualquer valor. Tô muito afim de falar o seu nome, agradecer a você aqui ao vivo no nosso programa. 11 952 75 3898. Bora lá, gente. Comenta o nome da sua cidade, vou mandar um beijão, mandar um abraço pra você que está comigo aí nos acompanhando, tá bem? Espero, meus queridos, que essa semana seja uma semana de mobilizações. O Nicolas, né, foi para Brasília ontem, domingo, falou: estou à disposição para participar de manifestação, para participar daquilo que for preciso, tá? Então eu espero também, gente, assim, agora sim, falando da direita, né? Eu espero também que a direita, né, essa semana vá para cima aí por questão da anistia. Nós precisamos anistiar os envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Precisamos anistiar Jair Messias Bolsonaro e que a prisão do Bolsonaro seja um estupim, não é isso? Seja um estupim aí para conseguirmos aprovar a anistia. Beleza? Bora lá, meus queridos. Ninguém vai ajudar o programa? Ninguém vai ajudar o programa? Olha a minha querida Gladys comentando, a nossa rainha. Chegou agora, faça-nos um favor e dê um like. Isso é crucial para que o YouTube entenda que você está curtindo o que estamos fazendo aqui. Seu like nos ajuda. Seu like nos ajuda a compartilhar o conteúdo. Valeu, Gadeza, é isso mesmo. Agora a solução para o Brasil por tempo indeterminado, urgente, sem sair nas ruas. Todos os caminhões fiquem em casa. Agro fica em casa, urgente, paralisação geral. Será, minha flor? Será que estão nessa mesmo? Pois é, lindo ver o Bolsonaro como presidente, né? É lindo ver o Bolsonaro como presidente, meu presidente, cara todo, né, trajado, lindo, maravilhoso, né, os militares em volta, no entorno, ministros poderosos desse Brasil. Eu quero o Bolsonaro por mais 4 anos. E agora o Bolsonaro preso? O que querem de Bolsonaro? O que querem de Bolsonaro? Tá chegando agora, não se esqueça, nos ajude, compartilhe, leve pra frente o nosso conteúdo. Meu Deus do céu, tá difícil, hein, gente? O que é? É a data? Né? Estamos caminhando no final do mês. Ó, alguém aí pegou um pouquinho do 13º essa semana, hein? Ajude o nosso canal aí, gente. Você não precisa mandar o seu a metade do seu 13º toda pra mim, não. Tá bem? Ajude com um pouquinho aí, você pode mandar qualquer valor. A gente só teve 2 colaborações, o Ricardo Tadeu e também a Natalene Maria. Mandou 3 contos aí e o Ricardo mandou 20. Tá vendo? Você pode mandar 3, você pode mandar 20, pode mandar 10, 5. Fique à vontade. Abençoe aqui o nosso canal. Fortaleça o Abordo Notícias. Fortaleça aqui o nosso canal. Qualquer valor que você mandar
será muito bem-vindo. Abordo Notícias, pode acreditar. Aqui tem verdade pra te informar. A informação de verdade, sem censura, sem frescura. Aqui a política levada a sério. Alô, meu querido Lau Oliveira, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Anelísia Carvalho, Mato Grosso do Sul. Ô, gente, vocês perceberam que o YouTube agora tá mostrando o nome de vocês com um monte de tranqueirada? Não é? Agora tá @ não sei o que. Eu acho que vocês vão ter que entrar lá no YouTube e mudar isso, tá bem? Porque isso aí é o identificador do YouTube, por isso que tá com esses números aí, tá bem? Olha aí, ó. Barbosa Freitas, querem matar ele, vou passar 5, valeu, querido. O nome de vocês está todo mudado aí no YouTube, hein? Pessoal, ajude, por favor, para fortalecer o canal. Tá pedindo a nossa querida rainha e Gadeza. Valeu, Glares. Obrigado, querida. Oi, Sandra. Tudo bem, Flor? Beijão no seu coração. Deus te abençoe, tá bem? Mandou um abraço pro maridão aí. Amamos você. Minha querida Elaine Nana, boa madrugada a todos. Saudade, viu, Elaine? Continue ajudando a gente aí. Ela que sempre colabora via Superchat, via Pix também. Ajude o nosso canal, beleza? Valeu. Aí, ela mudou o nome, ó. Ela conseguiu mudar o dela. Se você tá achando estranho esse nome que o YouTube colocou no seu, por exemplo, ó, Jussara Skincalha 1225, vê aí o que vocês conseguem fazer, tá bem? Talvez, por exemplo, canal Fábio Rodrigues, na hora que você for mudar, não vai deixar. Porque, né, se você tem um nome comum, né, aí você tem lá, por exemplo, chama João Silva. Com certeza já tem João Silva. Você vai ter que colocar um João traço Silva, tá bem? Porque porque são dois nomes. Tem o identificador e tem também o nome, né, que fica aparecendo no canal. Você pode ter colocar o nome do seu no YouTube de Abordo Notícias, você pode. Mas o que não muda é o identificador, tá? É igual o meu. O meu identificador ele é único, né? E aí o que acontece? Se você for lá e tenta mudar pra, de repente, arrumar, né? Ficar bonitinho. Ó, a Gladys falou, o meu não mudou. O seu não mudou pra você ou você fez a alteração e não mudou? Porque o seu tá aparecendo aí, ó. Gladys 1966. Alô, Wolf, tudo bem? Valeu, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Você já conhece. Colabore com o nosso canal, gente. Se inscreva e não perca o nosso programa por nada. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Mandar um abraço aqui, ó, para o nosso querido José Barbosa Correia, mandou 5 aí. Valeu, querido! Lá no Rio de Janeiro, Deus abençoe sua vida, obrigado, tá bem? E você que está aqui comigo, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Continue se inscrevendo e ativando as notificações aqui no canal Abordo Notícias.